O meu problema com o pessoal, com os Jedi, é que eles têm certeza, uma certeza inabalável, que eles sempre estão certos, que eles sabem o que é melhor, que eles são os guardiões da paz. E temos alguns probleminhas com isso. Algum comentário? Tudo bem? Não, eu iria mais, talvez, com um Platão ali, de novo, Sócrates, Platão, essa brincadeira de sei que não sei. Acho que, inclusive, o Yoda, claro, ele tem essa soberba toda e que vai dizer depois, inclusive, que eles, nossa, tiveram um Lord Sith, o inimigo o tempo todo ao lado, né? Ali escondido na sombra e deixaram passar batido. Mas Uhum. eu acho que, pelo menos, os melhores ele têm uma noção, né? De que, claro, há algo desconhecido, não se sabe tudo, mas realmente eles às vezes tomam um pouco o poder para si, né? Ou a ordem, a certeza, a verdade, né? Uhum. Mas há um espaço também, até o próprio Qui-Gon Jinn, mas o Qui-Gon Jinn eu acho que é um Jedi um pouco mais rebelde, né? Ele É fala um mais pouco mais centrado. sobre essa área sombria e tal. Uhum. E eu acho que tem o lance do controle interior, né? Que é muito oriental, né? O Star Wars puxa de tudo, assim. Se tu for pegar Akira Kurosawa, muitos mangás orientais, né? E a própria cultura oriental do controle, né? De tu saber, que depois a gente vai falar um pouco mais a fundo, né? Sobre isso. Mas a questão de se ter o controle interior, e muitas vezes, como o Fabinho falou, é, esse controle interior que tu acha que tu domina 100%, por vezes pode deixar passar algumas coisas, o que os torna falhos em alguns aspectos, mas não os torna conscientes daquilo que eles acham que eles têm o controle, pelo fato de terem a força, né? Mas muitas vezes a gente vê durante a saga que tu deter a força não faz com que o universo gire em torno, né, daquilo que tu controla. Talvez tenha uma coisa meio como o pessoal que pratica yoga, né, no nível hard, que é aquela coisa de controlar o corpo, de superar, por exemplo, temperaturas abaixo de zero, né? O cara não pode Exato. duvidar que ele tem essa capacidade, senão ele morre naquela hora. Então, talvez isso Ah, também, essa coisa de culturas diferentes, né? uhum. Sim, Star Wars foi muito baseado na cultura oriental, até o Akira Kurosawa foi uma grande inspiração para os primeiros filmes também, e também nos subsequentes eles, foram juntos. Entrando já nessa parte de emoção, os Jedi, né, eles suprimem todas as emoções, porque a emoção leva ao lado sombrio. O dominó emocional é o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. E só que eu falo muito a princípio. Eu, quando era mais nova, eu pensei, nossa, é verdade, tem muito problema, a emoção negativa leva a outra. Não necessariamente. A gente não pode ser por isso, nem totalmente lado da luz, nem totalmente lado sombrio. Calma. Tem alguns Exatamente. aspectos melhor não discutir, tudo bem. Não, Mas não vamos. sabe que a terceira trilogia ela traz coisas interessantes para o nosso debate. A própria questão do Luke, né? Eu estava conversando com Ah, sim, sim. o quanto ele é pessimista em relação aos Jedi, e ele acha que o Jedi tem que acabar. Por conta da arrogância, por vezes, e por conta de achar que eles eram maiores do que deveriam, né, do que eles são, né, na verdade. Uhum, Tem uma certa coisa que eu ouvi essa semana, eu não vou citar nomes, mas de um cara que é um grande empresário, uhum, largou tudo. E ele falou, cara, sabe por que eu larguei? Porque eu tinha passado do que eu queria. E quando eu vi, eu tinha 200, 300 mil empregados, e eu falei, cara, eu, eu tinha chegado onde eu sempre quis, só que eu queria sempre mais, sabe? Eu queria sempre. uhum, E eu vi que aquilo estava me incomodando. Então, as pessoas não sabem o momento de chegar em um patamar de estabilidade ou naquilo que se quer, que se deseja, né? E falar, pronto, eu consegui e aqui eu posso ficar, né? Então, por vezes isso pode gerar a decepção, pode gerar aquele lance do sabre, né? Ah, toma, joga fora. Aquilo ali, uhum. meu Deus do céu, aquela cena já, Sacrilégio. meu Deus do céu, aquilo ali, gente, olha, né? Aquilo ali é de
Eu vi gente, olha, assim, levantando do cinema e indo embora. Nossa, Não. eu não cheguei a tanto, mas eu fiz É complicado, complicado. Se tem uma coisa legal que a gente pode ressaltar de novo, assim, essa questão de grandes sagas, não só Star Wars, mas de novo Senhor dos Anéis também, como outras, né? Uhum. Às vezes é quando tem esse fandom, tem um clube, tem um grupo de pessoas que se junta para ver uma pré-estreia. Acho que isso é uma coisa legal, assim, é quase como ver um futebol no estilo perdão, ver um filme no estilo estádio de futebol. Tá todo mundo Sim, torcendo. sim, Tipo, não. apareceu tal coisa, a galera, grita junto e não atrapalha. Não é como um filme normal, né, que Ah, te Exato. Divino incomoda. Foco no episódio 7. É, Foi uníssono, foi lindo. uhum. Não, e tem tudo a ver também com a parada do estoicismo que a gente vai debater um pouco mais à frente, que é o grande fã, ele não quer que extrapole, ele não quer que saia daquele núcleo que ele já está acostumado, que ele está familiarizado, que aquele universo já acostumou ele, né? Agora com o Mandalorian, a gente voltou para aquele universo que a gente conhece, que é uma batalha ali, uma missão ali, aquela coisinha fofa, né? Sempre tendo algum ensinamento, alguma doutrina, alguma coisinha, tal, não sei o quê, né? Sem abusar de nenhuma das partes, assim. Então, por isso que a última trilogia trouxe um certo distanciamento dos fãs roots, assim, né? Porque acaba levando a certos os espectadores a certos a raiva, a paixão, né? Que hoje em dia está muito em voga, né? Sim. É só olhar, por exemplo, o aspecto de uma coisa que eu não assisto, mas que é inevitável, porque vem até a gente, que é o Big Brother, com pessoas saindo com 90 e tantos por cento. É a rejeição. Assim, ó, ou todo mundo rejeita ou todo mundo ama. Hoje em dia virou uma coisa Muito polarizado. bipolarizada, assim, totalmente. E as coisas não são bem assim, né? Isso que a gente tem que sempre ponderar, né? Uhum. Os Jedi resolveram interferir. O episódio 2 começa com as pessoas, os políticos votando no Senado se ia criar um exército da República ou não, porque o movimento separatista ficou enorme. E o que acontece? Descobrem que o exército foi feito de uma maneira misteriosa, que são o exército de clones. E não só isso, eles resolvem, nós somos generais, nós vamos liderar essas tropas. Vocês não são monges mantenedores da paz, vocês são guerreiros, no fim das contas, que começam com 3 anos de idade. foi um cavalo de Troia, né? Esse negócio de receber soldados assim do nada. Ninguém investigou como criaram os exércitos, como se tinha alguma coisa, porque foi uma programação que tinha nos clones, a gente descobre depois no Clone Wars, da Ordem 66, não foi escolha deles. E tampouco investigaram quando viram em Tatooine uma pessoa com sabre de luz vermelho, é um Sith. Chegaram com o Conselho Jedi, olha, a gente viu, ele só pode ser um Sith. Aí eles olharam, imagina, faz milhares de anos que não tem, com certeza não é, vocês viram errado. E, em teoria, porque quem assistiu só os filmes, em teoria, viram o Sith e mataram, não pegaram ele para investigar, para interrogar, nada. É a pior investigação da galáxia que teve no episódio 1. Tudo meio justifica na correria, né? Tipo, meu Deus, a gente ia matar o Palpatine porque tava na corrida, o cara tava lá, queria tomar o poder. Mace Windu acabou se dando mal no final, mas inclusive depois na guerra, né? Que bom que a gente tem soldados para acabar aqui com os robôs, né? Vamos usá-los então, depois a gente vê o que vai acontecer. Às vezes é um pouco a correria da coisa, né? De não estar, mas acho que a postura em si de entrar na guerra, acho que ainda é um pouco mais de reação. O Jedi, a princípio, ele não entra na batalha, mas ele vai defender, se ele precisar, ele vai entrar nela para tentar estabelecer a ordem, né? E lembrando que ainda trazendo a questão do estoicismo, né? Marco Aurélio era um dos grandes poentes do estoicismo e ele comandou exércitos, né? Então é algo que não, se a gente for aplicar e for buscar, não afasta as pessoas da guerra, até porque para eles é uma questão inevitável, né?
para muitos deles. É algo inevitável, assim. Uhum. E claro que isso também tem uma questão cultural, né? Que nem a gente pensa em Star Wars, a questão de servir, a questão de ter de, né? Nós temos que combater, nós temos que, né? Essa questão de ter que tomar uma ação, isso também denota quase uma, né? Eu tenho por obrigação defender algumas coisas que aquele grupo que eu pertenço acredita. Eu acho que essa coisa do Anakin é legal, inclusive, porque tem uma coisa assim que o pessoal que é fã e tal, gosta muito da música. No primeiro episódio 1, né? Quando o Qui-Gon Jinn luta junto com o Obi-Wan contra o Darth Maul, o nome da música ali é o Duelo dos Destinos, é Duel of Fates. É justamente ali, né? Tipo, é ali que tu vai decidir a saga toda. Se Qui-Gon Jinn tivesse sobrevivido, ele teria treinado o Anakin e possivelmente ele não teria decaído para virar o Darth Vader. Teria sido abandonado, colocado de lado, né? Sentido daquela forma. Talvez tivesse mais experiência que o Obi-Wan até para treinar o Anakin, para saber lidar com os problemas dele específicos. Talvez tivesse salvado a mãe. E uma questão que a Thaís falou também, que é a questão do tempo, né? O tempo nos rege e rege tudo de uma forma com que a urgência faz com que as escolhas sejam feitas, né? Tá vendo como a gente é grego, cara? Olha você falando de tempo cronológico, Mas exato. cronológico. Exatamente, né? Logos. E a questão do tempo é o seguinte, o que é o tempo para gente que vive, né, com sorte aí, sei lá, 90 anos, né? Sim. E uma tartaruga que vive 160. O que é um dia pra gente, o que é um dia para uma tartaruga, né? Mas tartaruga não joga PlayStation, hein? Mas aí vem a questão aquela também de que ou tu morre ou tu vive o tempo suficiente para se tornar vilão, né? Então também tem isso, essa relação com o tempo, né? Uhum. Não é muito fácil ser um Yoda, que é viver demais e com sabedoria, né? Imagina, se dessem para ti assim, nossa, tu tem todo o tempo do mundo, né? Cara, ia virar um caos. O mundo ia virar um caos, né? As pessoas iam enlouquecer. Não, pô, né? Que iluminado é o cara que fala assim, não, eu tenho um tempo enorme pela frente, mas eu vou ficar aqui, vou tentar manter a tranquilidade, Então, o tempo é muito importante a gente ressaltar, né? Uhum. Isso me lembra uma discussão filosófica do porquê a gente dá flores de verdade para as pessoas, não flores de plástico. Porque as de plástico vão durar para sempre, ué. Tem zero manutenção, mas a gente gosta das flores de verdade. Exatamente. A gente vê todo esse processo delas, tadinhas, no fim das As flores contas, são... definhando. Exato, mas uma bela metáfora da nossa vida, né? Sim. Um dia a gente tá aqui e no outro a gente não sabe. Então... E tem mais uma questão, né? Se tu for dar uma flor de plástico para alguém, bem provável que tu não daria de novo. E esse ciclo não continuaria, né? Então faz parte das rotinas também, que tem a ver com o tempo, né? Cara, achei linda essa frase aí, gostei. Vou colocar no meu status aqui. A questão, por exemplo, muitas vezes de a gente fala, por exemplo, do estoicismo e aqui todo mundo já disse que não se encaixa muito bem. A questão da paixão é assim. Muitas vezes tu te apaixonar todo dia pela mesma pessoa é muito mais significativo do que todo dia por uma diferente. Então a questão da flor que acaba morrendo tem a ver com isso. Que é mais uma oportunidade de tu dar uma flor nova para essa pessoa, né? Incrível. Mas se puder também, dá o vasinho, né? Porque daí a flor pode viver. Sem querer. Tomando o lugar da flor agora, né? Falando pelas flores. Dá o vasinho, Dica não dá só. já para amanhã, Dia das Mães. Dê a flor no vasinho. Isso.